Olá, está começando mais um episódio do Sustentabilidade na Prática, um videocast apresentado pelo Sicoob. Aqui a gente fala de temas que fazem a diferença na vida das pessoas e na construção de um futuro mais justo, sustentável e consciente. Sicoob apresenta Sustentabilidade na Prática. Hoje vamos conversar sobre educação financeira, um dos pilares que fortalecem o propósito do Sicoob e transformam a realidade nos territórios onde o sistema atua. E para essa conversa eu recebo dois convidados muito especiais aqui no Sicoob em Brasília, que é o Emerson de Souza, gerente de estratégias educacionais. Tudo bom, Emerson? Olá, Andréia, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Recebo também Eduardo Trigueiro, analista de cidadania e sustentabilidade. Tudo bem? Oi, Andréia, tudo bem? Prazer estar com vocês. E à distância de São Paulo, recebo Luíse Oliveira, coordenadora de cidadania e sustentabilidade. Tudo bem, Luíse? Tudo bem, Andréia, é um prazer estar aqui. O Emerson, o Eduardo, muito bom estar com vocês. Então, vamos começar pelo todo, antes da gente ir para as partes, que são importantes. Mas eu queria que vocês contassem quais são os direcionadores estratégicos do Sicoob quando a gente fala em educação financeira. Bom, Andréia, gostaria de contribuir com essa questão, em especial porque recentemente o Sicoob comunicou publicamente os seus compromissos com a pauta cidadania financeira, né, que envolve também educação financeira. E os compromissos são, em especial, dois: educação financeira e inclusão financeira. E o que isso significa, né? A educação financeira, como o próprio nome já sugere, né, é a prática de ensinar conceitos fundamentais sobre finanças, como, por exemplo, taxa de juros, como, né, promover, criar um orçamento pessoal, enfim, dentre outros conceitos fundamentais de finanças. E é muito especial estar aqui nesse podcast hoje, porque enquanto a gente está gravando, está acontecendo nesta semana a Semana Nacional da Estratégia, aliás, a Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira, em que todo o país se reúne para promover ações de educação financeira e o Sicoob não poderia estar de fora. Antes mesmo de vir para cá, eu estava num evento organizado por uma das nossas cooperativas, numa estação de metrô aqui em São Paulo, para promover a educação financeira. Olha que interessante como que isso acontece. Eles levam voluntários, que são os nossos orientadores financeiros, para a rua, para a estação de metrô, e esses voluntários eles ficam à disposição para atender individualmente qualquer cidadão que esteja passando e queira receber alguma orientação financeira individual e gratuita. Isso é muito prático porque a literatura já nos mostrou que o aconselhamento financeiro, esse tipo de consultoria individual, olho no olho, que eu olho para a sua necessidade e te oriento com conceitos necessários de acordo com a sua necessidade, ele é muito eficaz e é também uma forma de educar financeiramente. Eu falei que a gente tem duas diretrizes, né? Falei da educação financeira e agora inclusão financeira. Quando a gente fala de inclusão financeira, a gente não está falando apenas do cidadão ter acesso a uma conta corrente, né? Isso está posto. A gente está falando que o cidadão ele deve ter acesso a uma conta corrente e aos produtos e serviços que o mercado financeiro como um todo pode oferecer. Desde acesso a crédito, acesso a cartão de crédito, consórcios, seguros, produtos que possam facilitar a vida financeira dele. Isso é muito importante. Então, aqui no Sicoob, quando a gente pensa em cidadania financeira, em educação financeira, a gente olha para essas duas frentes. Educação financeira, e aí eu estou falando não só com os nossos associados, os nossos cooperados, mas também com a comunidade em geral, como o exemplo que eu dei agora da ação de educação financeira promovida numa estação de metrô em São Paulo. Mas também a gente olha para a inclusão financeira. E aí a gente está falando especialmente com os nossos cooperados, que eles possam ter acesso a produtos e serviços financeiros de qualidade e que possam prosperar em sua vida com isso. Não à toa, né? A nossa visão é promover a melhor experiência financeira para o nosso cooperado. E certamente uma boa experiência financeira perpassa por educação financeira. Perfeito, Luiz. Acho que você foi muito didático ao explicar como vocês alcançam as pessoas, né? Como vocês acessam as pessoas ali no dia a dia, de fato, né? Agora eu queria entender com o Eduardo. Eduardo, de que forma esse tema está sendo tratado dentro da estratégia institucional e das áreas de cidadania e sustentabilidade? Acho que seria importante você contar para a gente como ele se conecta com a missão de transformação social do Sicoob. Certo.
Bom, uma das primeiras intenções estratégicas do Sicoob é exatamente a promoção da educação financeira, cooperativista e empreendedora para o maior número de pessoas possível. Então, isso já está inerente à nossa estratégia e isso é compartilhado com todas as cooperativas do sistema que trabalham dentro das suas comunidades, ou seja, aquela cooperativa que está nos interiores ou nos grandes centros, enfim, elas levam consigo essas intenções estratégicas para que possam trabalhar de maneira direta, seja com cooperados ou com as comunidades a respeito da educação financeira. A educação financeira ela acaba se transformando num dos pilares de transformação social que o Sicoob leva no dia a dia ali, não só para cooperados, mas para a comunidade de uma maneira geral. Então, a gente traz para dentro da estratégia justamente no sentido, como a Louise trouxe muito bem, de que a nossa visão de trazer a melhor experiência financeira para o nosso cooperado perpassa não somente pela oferta de produtos e serviços financeiros adequados às suas necessidades, mas que ao mesmo tempo ele tenha também a possibilidade de tomar as melhores decisões com relação à utilização não só dos recursos, mas enfim, dos serviços que o Sicoob hoje promove junto a todas essas pessoas. É aquela ideia de que com uma inteligência ou com um senso crítico com relação à forma como ele pode utilizar produtos e serviços dentro de um aspecto de educação financeira, a gente ao mesmo tempo está promovendo essa educação financeira e ao mesmo tempo uma educação cidadã, que vai trazer essa autonomia para que ele tome, né, para que o cidadão, seja ele cooperado ou não, tome as decisões mais conscientes e, claro, com a responsabilidade da sustentabilidade que a gente também promove no dia a dia. Eduardo, é muito legal isso e eu queria contribuir também sobre o nosso ecossistema de educação financeira, né? Aqui no Sicoob, a gente tem todo um ecossistema para orientar diferentes públicos, desde o cidadão em geral, o nosso cooperado e também o funcionário, né, o profissional que está atendendo o cooperado no seu dia a dia. Então, quando a gente pensa em estratégia, as nossas soluções de educação financeira, elas perpassam por diferentes públicos em diferentes momentos da vida desse público, né? Existe um conceito na literatura que chama teachable moments, que é a oferta da educação no momento mais apropriado para que aquela pessoa possa receber aquele contato ou aquela indicação. Um exemplo disso que pode ser dado é no nosso relacionamento com o cooperado. Dentro das diferentes fases de relacionamento, a gente consegue recomendar a solução de educação financeira que melhor se adequa àquele momento que ele está passando. Seja um momento de fazer um investimento, contratar um produto ou serviço, ou até mesmo um momento de dificuldade financeira em que ele está precisando renegociar uma dívida. Então, juntando tudo isso, né, que o Eduardo trouxe, alinhado à nossa visão, a gente tem por trás esse ecossistema que nos possibilita uma atuação de fato estratégica quando a pauta é educação financeira. E acho que é muito importante também a gente falar dos programas do Instituto Sicoob e da Universidade Corporativa, correto? O Emerson, eu queria que você contasse para a gente quais são os principais programas desenvolvidos pelo Sicoob nessa área, né? E qual a penetração deles, como que vocês têm desenvolvido? Perfeito. Bom, nós podemos trabalhar em 2 grandes grupos de produtos educacionais para desenvolver e levar essa educação financeira ao nosso público, né? No primeiro momento, o Sicoob disponibiliza para todos os seus cooperados e comunidade um portal de educação disponível, né, no sicoob.com.br/educacão, com um grupo de soluções educacionais que permite qualquer pessoa tenha acesso a conhecimentos essenciais em educação financeira. Esse grupo de conhecimentos envolve desde o primeiro passo da pessoa na educação financeira, como também acesso a conteúdos sobre como evitar o superendividamento, conteúdos sobre apostas online, que é um tema altamente discutido nesse momento, né? Como que é importante conhecer um pouco mais sobre esse assunto e até a pessoa se educar para lidar com isso de uma maneira mais adequada. Então, o primeiro passo é ele acessar esses conhecimentos que estão disponíveis para qualquer pessoa, seja ele cooperado do Sicoob ou uma pessoa que não é cooperado da comunidade como um todo, né? Esse é uma primeira parte do nosso processo. Porém, como disse a Louise, nós também trabalhamos com outros tipos de soluções educacionais que vão facilitar até mesmo o acesso à linguagem. E aí nós temos 2 grandes programas, né, que nós chamamos o nosso podcast, que está disponível no YouTube, nas redes sociais, e ele tem um nome muito estimulante, que é o Se Meu Bolso Falasse. E aí a gente deixa a pergunta para você. Se o seu bolso falasse, o que ele diria sobre suas decisões financeiras? E é um bate-papo, Andréia, muito legal sobre produtos e serviços,
onde nós trabalhamos a temática uso dos produtos com inteligência financeira. Quantos de nós já ouvimos falar que o cartão é um vilão da vida financeira? E no Sicoob nós acreditamos que o cartão não é um vilão. Ele precisa ser aprendido a ter um uso inteligente. E nossa missão é ajudar os nossos cooperados a usar esse produto de uma forma eficaz. E aí dentro do podcast ele tem acesso a essa informação. E a gente sabe também que tem pessoas que talvez por ter tido um histórico ou um momento de dificuldade financeira, às vezes nem quer falar no assunto. Então nós preparamos uma websérie baseada exatamente nesses momentos da vida financeira que a Louise citou. E nessa websérie, combinando educação e entretenimento, uma forma lúdica da pessoa assistir uma série e ao mesmo tempo estar se educando financeiramente. E ali a gente bate um papo super legal sobre várias situações do dia a dia, onde nós demonstramos como que as soluções financeiras ajudam as pessoas a ter um bom relacionamento com o seu recurso, um bom relacionamento com a instituição financeira como um todo. Esse é o grupo 1. O grupo 2 já está mais envolvido, né, Eduardo, com os programas diretamente do nosso Instituto Sicoob, onde nós temos uma ação muito mais proativa em ir até a comunidade e ajudar as pessoas a lidar melhor com essas soluções financeiras. Exatamente. Como o Emerson estava comentando e a Louise também trouxe muito bem, né? Hoje nós temos um ecossistema de produtos educacionais voltados, né, especificamente para a educação financeira. E além dos produtos que o Emerson citou, nós temos também cursos de livre demanda que são ofertados para as comunidades de uma maneira geral, como é o caso do Se Liga Finanças, que é uma plataforma onde hospeda 2 cursos, um de finanças pessoais e outro de finanças específico para microempreendedores individuais. Então são 2 públicos estratégicos para o Sicoob, né, que a gente gosta de ter essa aproximação, né, são tanto jovens como microempreendedores. E, além disso, nós temos programas que são voltados, por exemplo, para crianças, né, que é o programa Financinhas, que ele tem 2 frentes de atuação, além de uma coleção de livros infantis que fala sobre educação financeira. A gente ainda tem uma frente do programa que capacita professores para desenvolver atividade de educação financeira dentro de sala de aula. E hoje já está espalhado pelo Brasil inteiro, já com diversas atuações, enfim, em diversas regiões. E as clínicas financeiras, né, Emerson, que a gente gosta também sempre de ressaltar, que é aquele momento em que a pessoa que entende a necessidade de um atendimento um pouco mais próximo, um pouco mais particular, tem a oportunidade de ter acesso a uma orientação financeira junto a um dos nossos orientadores voluntários, que são funcionários do Sicoob, e que prestam esse atendimento personalizado e gratuito para as pessoas, enfim, seja através de eventos presenciais ou através da nossa plataforma, as clínicas financeiras virtuais, que, como a Louise costuma brincar, dá um match entre aquela pessoa que tem um problema financeiro, precisa de uma orientação, e aquele nosso orientador que está com vontade de ajudar, está com vontade de compartilhar um pouco de tudo aquilo que ele tem de base de conhecimento no que diz respeito à educação financeira. E um ponto bem interessante a gente ressaltar é que o brasileiro, por mais que a gente esteja aí buscando no dia a dia todo o acesso à tecnologia e transacionar com as instituições financeiras por meio dos aplicativos e internet e outras soluções, nós também gostamos de uma conversa, de um estar junto, né? Sim. E o que nós temos buscado enquanto Sicoob é oferecer para os nossos cooperados, durante o atendimento, durante o dia a dia do relacionamento de negócio dentro das nossas agências, uma orientação financeira. E isso é diferente de recomendação. A gente chama orientação em que sentido? É muito comum uma pessoa chegar e buscar um produto, um serviço financeiro para resolver um determinado problema. Em 2023, nós lançamos o programa Embaixador Sicoob, Educador Financeiro, que é uma grande trilha de capacitação para todos os nossos colaboradores do Sicoob. Hoje nós já passamos de 55 mil colaboradores, um número muito expressivo. E o objetivo desse programa é prepará-los para que, ao atender o nosso cooperado, ele esteja pronto para dar uma orientação financeira. Então, significa o quê? Na prática, eu busco um produto e um serviço por uma determinada finalidade e o empregado do Sicoob está preparado para poder explicar como aquele produto funciona, como que aquela condição financeira pode atender melhor o cooperado e ajudá-lo no processo de tomada de decisão. Veja, nesse momento nós estamos trazendo a educação financeira para o dia a dia prático do relacionamento de negócio. E um dos nossos diferenciais enquanto cooperativismo é a ética no relacionamento de negócio.
Nós acreditamos que muito mais do que fazer negócios, é importante que nós tenhamos, junto com os nossos cooperados, a condição de orientá-los para que ele faça uma escolha necessária e adequada à sua necessidade financeira. Então, se é um produto de crédito, se é um produto de investimento, se é um seguro, se é um serviço, qual é aquele que vai atender melhor a necessidade dele? E nesse momento nós temos aí, né, o casamento em 3 grandes dimensões: a educação financeira, a ética e aquele produto que melhor atenda o nosso cooperado. Acho que nesse momento a gente consegue atender o que nós chamamos de gerar a melhor experiência, porque ele realmente vai estar comprando e adquirindo aquilo que faz sentido para ele naquele momento de vida. Então, um pouquinho na prática, como que a educação financeira ela sai do campo só da transmissão do conhecimento e passa também para o dia a dia prático do relacionamento de negócios. Já que você falou do dia a dia, né, da praticidade, a gente não pode esquecer que no ecossistema do Sicoob, né, de educação financeira, a gente também tem um aplicativo que está ali 24 horas à disposição. Dentro do aplicativo tem uma seção específica que se chama Minhas Finanças, em que o cooperado pode ali fazer não só o próprio orçamento financeiro, mas até ajudar no planejamento financeiro, ou seja, com um controle ali dentro do próprio aplicativo de como que ele pode, enfim, gerenciar suas finanças da melhor maneira possível, né? Com controle de gastos, com receitas, enfim. Então, Perfeito. acho que é uma ferramenta bem importante que a gente costuma destacar também. A gente gosta de conversar, né, com o Perfeito. cooperado, mas ao mesmo tempo temos soluções digitais também nesse Isso sentido, aí. né? E tudo integrado com o seu extrato da sua conta, Exato. o seu cartão de crédito, as suas movimentações financeiras para uma melhor experiência possível para o nosso cooperado. O Emerson, e é interessante vocês comentarem tanto sobre a trilha quanto o módulo Minhas Finanças, né? Esses dias numa roda de amigos, alguém me perguntou, mas por que vocês estão investindo tanto em educação financeira? Para a instituição financeira, não é mais vantagem que o seu cliente esteja desinformado, né? Infelizmente tem esse sentimento aí comum. Eu falei, não, né? E aí quem está ouvindo a gente, né, ou quem está assistindo, pode estar pensando, né, mas por que o Sicoob está fazendo isso? Porque ele é muito legal, né, ele está muito preocupado com essas questões sociais também, mas porque também é uma estratégia de posicionamento e de uma gestão efetiva da carteira, né? Toda vez que um cooperado ou qualquer cliente de qualquer instituição financeira tem um comportamento financeiro ruim, isso agrava o risco de crédito dele. E a instituição financeira, por normas contábeis e do Banco Central, ela precisa provisionar um valor adequado ao risco de crédito de cada cliente, no nosso caso, cada cooperado, né? Então, é até interessante dizer isso para a conta fechar, né, dentro de casa, para quem está nos assistindo e nos ouvindo agora. É importante para a instituição financeira que a sua base de clientes, de cooperados, ela tenha uma vida financeira saudável também, né? Não é desinteressante para a instituição financeira que isso aconteça. Por quê? Porque se eu tenho uma base de clientes com uma vida financeira saudável, primeiro, eu reduzo o custo operacional, porque esse cooperado, esse cliente, ele já entende qual o melhor produto ou serviço financeiro adequado à sua realidade. E isso gera uma maior efetividade no atendimento dele. Segundo, eu tenho uma melhor gestão do risco de crédito, né, de uma carteira de crédito concedido. Isso é muito interessante. Então, acho que conversa bastante, André, com a sua pergunta de por que isso está entranhado na estratégia, né? Porque também é um posicionamento, né? Não só um valor alinhado à nossa visão e nosso propósito, mas um posicionamento, né? É como se o Sicoob comunicasse para o mercado que a educação financeira é um tema caro para o Sicoob e um tema que é quase uma estratégia competitiva de posicionamento de marca também. E essa conta precisa fechar, como você bem colocou, né? Isso precisa estar acessível a um maior número possível de pessoas. Eu vi que vocês se relacionam com muitos públicos, né, com esses programas. Então, eu queria perguntar para o Eduardo como esses programas são adaptados para diferentes realidades, para diferentes públicos. Acho que é importante, né, porque vocês falam desde os próprios cooperados até outras pessoas, vocês acessam outro público com um aplicativo. Então, se vocês puderem trazer, né, como isso é feito realmente na prática, acho que é interessante. Sim. Todas as vezes que a gente pensa e que começa o desenvolvimento de uma metodologia, o aprimoramento de metodologias já existentes, a ideia é sempre essa, é trazer algo que possa
ao mesmo tempo ser adaptável a diversas realidades para que, enfim, por mais que seja algo sistemático, né, afinal de contas nós estamos falando ali de uma instituição com mais de 300 cooperativas, por mais que se tenha um padrão, ao mesmo tempo isso acarrete na possibilidade de que a pessoa que está executando o programa lá na ponta, junto às suas comunidades, ela tenha essa possibilidade de diversificar e de ajustar o programa àquela determinada realidade, àquele determinado contexto. Então, hoje nós temos metodologias que atendem desde coisas mais simples e lúdicas, como é o caso de uma contação de história para criança, uma mediação de leitura, através dos livros da coleção Financinhas, até metodologias que têm como sentido exatamente complementar determinados entendimentos de educação financeira, seja para público jovem, adulto ou até mesmo idoso. E a ideia é sempre essa, trazer de uma forma em que haja algo sistemático que a gente consiga controlar, que a gente consiga mensurar, mas que ao mesmo tempo respeite essas especificidades com relação aos públicos com os quais nós estamos lidando. As cooperativas hoje já têm dentro do nosso portfólio essa possibilidade de acesso a materiais, a metodologias nesse sentido, e a gente conta também com a expertise das pessoas que trabalham junto conosco na disseminação desses conhecimentos, que são principalmente os nossos voluntários transformadores. Então, eles são incentivados também a entender sobre essas metodologias, as formas como elas são aplicadas e de que maneira diferenciar ou adaptá-las aos determinados contextos. Por exemplo, falar de educação financeira para criança é bem diferente de falar de educação financeira para um idoso. Então, o nosso voluntário ele tem procurado cada vez mais também esse tipo de habilidade, né, de adaptar o discurso de acordo com o público com o qual nós estamos falando. E aí, falando de maneira geral, o Cicobi tem interesse em falar com todos esses públicos, tanto que a gente tem toda essa diversidade, como a Luísa trouxe muito bem, do nosso ecossistema de educação financeira, não só relacionado às questões de faixa etária, mas também com relação a comportamentos, né, como inclusive o Emerson trouxe em alguns momentos. Se de repente uma pessoa que se percebe numa situação de superendividamento, nós temos uma solução direcionada para esse sentido. Se é uma pessoa que está começando a vida profissional, quer organizar a sua vida financeira porque está entrando no mercado de trabalho, nós temos um curso específico, né, que vai ajudar os mais jovens a fazer essa primeira organização financeira, alinhado ali ao aspecto profissional também, né, com esse começo de vida financeira, digamos assim, né, já que está entrando no mercado profissional também. Enfim, então, é sempre trazer essa ideia de que há algo sistemático, mas que ao mesmo tempo respeita as regionalidades, que as pessoas vão poder, de fato, usufruir da melhor maneira possível daquele produto educacional dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. E eu acredito que nesse universo tão abrangente de públicos, de pessoas que vocês alcançam, devem ter histórias muito inspiradoras. Vocês gostariam de trazer alguma dessas histórias que tenha tocado vocês, exemplos práticos das iniciativas que tenham levado a uma mudança, uma transformação na vida das pessoas? Os nossos programas, eles costumam contar com pesquisas que são feitas periodicamente justamente para entender de que forma que esse impacto acontece na vida das pessoas que participam. Então, por exemplo, no programa Financinhas, de uma maneira geral, a gente costuma ter feedbacks nesse sentido, né? Retornos não só de voluntários que costumam participar das ações, mas os próprios professores nos relatam mudanças de comportamento nos alunos, já que dentro da sala de aula, ao desenvolver uma atividade de educação financeira, o aspecto da disciplina ele é muito levado em conta, né? Afinal de contas, a educação financeira exige, é um dos pilares, essa questão da disciplina. Então, a gente já ouve relatos, por exemplo, de professores citando mudança de comportamento de alunos, porque a disciplina passou a ser algo um pouco mais prático, mais perceptível no dia a dia também, né? Já ouvimos falar, por exemplo, de crianças que levou esses ensinamentos de educação financeira para casa e começou a incentivar os pais no hábito de poupar, né, de conquistar objetivos específicos, né? Tem uma história até interessante que uma criança relatou que o objetivo financeiro da família era juntar dinheiro para comprar um sofá. Então, assim, foi algo que ela levou da escola através de uma atividade de educação financeira que contagiou toda a família. E a nossa ideia, né, com os programas também é isso, né? Fazer com que essas pessoas que participam dos programas sejam agentes também de transformação, seja dentro da própria família, dentro das comunidades, enfim. Mas são histórias que a gente começa a perceber, né, não só com relatos, mas até mesmo com os nossos sistemas, as nossas formas de fazer também o monitoramento do comportamento financeiro daquelas pessoas que participam dos programas. Então, hoje, a gente já consegue, por exemplo, mensurar, dentre aquelas pessoas que participam dos programas, né, que têm acesso às ações educacionais do Cicobi, como que esse comportamento financeiro começa a se desencadear a partir dali. A gente já tem, por exemplo, um monitoramento de números de pessoas que se associaram ao Cicobi depois de conhecer uma solução de educação financeira. Como que, por exemplo, ao participar de um curso, um workshop de educação financeira,
isso acaba desencadeando num comportamento financeiro melhor em relação à inadimplência, em relação ao uso do crédito e até a fidelização dos produtos e serviços do Sicoob. Então, a gente tem feito esse monitoramento muito focado no comportamento financeiro justamente para entender como que, na prática, esse acesso à educação financeira se dá para que essas pessoas consigam ter, como a gente falou ali no início, essa autonomia e essa independência para a tomada de decisões financeiras. Perfeito. E, na prática também, os produtos, as soluções financeiras que nós entregamos aos cooperados, elas se constituem também grandes instrumentos de educação financeira. Então, nós estamos falando que no dia a dia lá numa agência do Sicoob, quando um cooperado busca, por exemplo, por um financiamento imobiliário e ele tem a oportunidade de conhecer a opção de fazer um consórcio e ver quanto que ele pode usar daquele consórcio, seja para comprar um imóvel, para comprar um automóvel, para fazer o uso dele para um serviço que é do interesse dele, com um custo financeiro muito menor, e desde que aquele produto atenda às expectativas dele, passa a ser também uma opção bem interessante de disseminação de um processo de educação financeira, porque eu opto por um produto financeiro com custo menor e, obviamente, estou gerando o quê? Educação e inclusão financeira. Um outro ponto muito interessante também é que, dentro do nosso propósito, Sicoob, de promover justiça financeira, nós vimos que nós entregamos para o cooperado uma solução financeira mais barata. E isso é muito interessante quando nós olhamos o quanto que nós geramos anualmente do que nós chamamos de benefício econômico, que é o que o nosso cooperado deixa de pagar numa instituição financeira tradicional e ele paga apenas no Sicoob, que além de ser mais barato, isso retorna para ele numa forma de sobras ao final do exercício de cada ano aí das nossas cooperativas. Então, veja, é um círculo virtuoso, onde a gente passa a perceber que soluções financeiras são instrumentos de reeducação e de consciência financeira, né? E eu poderia fechar aqui esse momento de várias experiências, né? E citar uma das que mais nos chama a atenção, que todas as vezes que nós vamos conversar com os nossos cooperados sobre seguros, né? Especialmente seguros de vida, as pessoas tendem, né, Eduardo, a ter uma primeira reação a dizer que não estão querendo morrer. E é exatamente o contrário. Quando nós falamos de seguro de vida, nós estamos falando em proteção. Proteção da família, proteção das conquistas, né, que essa pessoa teve, proteção de todos aqueles que essa pessoa ama. E sentar com o cooperado para explicar que ao adquirir um produto de um seguro de vida, como exemplo, né, ele está protegendo a sua família, ele está guardando a renda, está protegendo a segurança financeira da família. Ao final da conversa, essa pessoa fala, puxa, eu nunca tinha parado para pensar nessa dimensão. E aí essa pessoa passa a ter ali um produto financeiro com um grau de consciência muito maior e passa a valorizar muito mais aquele produto, porque agora ele compreendeu a função que esse produto tem na vida dele. É muito mais do que um anexo de outros produtos. É um produto que realmente faz a diferença na vida das pessoas como um todo. E isso se conecta também com o propósito e o impacto nos territórios, né? Eu queria abordar esse ponto, de que modo a educação financeira ela se conecta com o propósito do Sicoob, de realmente conectar as pessoas para promover essa justiça financeira e a prosperidade nos territórios. Perfeito. Esse tema, ele é um tema que nos gera muita animação, muita motivação em falar, Andréa, porque de fato nós temos que voltar à nossa essência, às nossas origens, né? Quando nós falamos em cooperativismo, um dos nossos princípios é a educação e a informação dos nossos cooperados. E esse princípio significa dizer que nós temos a missão, enquanto cooperativa financeira, entregar para a comunidade não só produtos e serviços, como também informação. E como que isso acontece na prática? Nós estamos aí presentes em vários municípios brasileiros, onde o Sicoob está apenas como a única instituição financeira, porque ele se interessa pela comunidade. Bom, mas o que isso tem a ver com propósito, com rede de conexão, com sentido? Significa dizer que para aquela comunidade, para aquela localidade, para aquela cidade, ou até mesmo um distrito
O Sicoob representa ali a união daquelas pessoas que se estão associadas e buscam, por meio do Sicoob, ter acesso a essas soluções financeiras. E olha que interessante, a presença da cooperativa financeira ali significa que ela não está retirando recursos do município. Muito pelo contrário, ela está fazendo com que o recurso das pessoas que ali estão investindo, que estão tomando crédito, eles sejam aplicados naquela própria comunidade. E os recursos, uma vez ali mantidos, eles vão servir para melhorar a qualidade do crédito das pessoas que estão ali, né? Comerciantes que vão tomar crédito para melhorar os seus estoques, para fazer investimentos. Produtores rurais, nós não podemos esquecer dos nossos produtores, né, do agronegócio, tão importantes para a economia brasileira, que a partir do momento que passam a ter suas transações na cooperativa, não só a sua renda anual da produção, como também os seus resultados financeiros permanecem naquela localidade. Então, os recursos vão gerar o quê? Um ciclo virtuoso. Esse ciclo, ele gera, ao mesmo tempo, prosperidade, porque as pessoas estão adquirindo produtos com custos menores, com taxas mais atrativas, e, ao mesmo tempo, gerando o melhor resultado financeiro para todos que estão ali. Veja, nós estamos aliando, né, produtos competitivos, retenção de renda, educação, informação. Então, tudo isso significa prosperidade. Então, essa é a nossa grande missão. Quando nós falamos em propósito, o sentido do cooperativismo, o sentido do Sicoob é a gente se unir, é fazer com que essas pessoas, localmente, entre suas cidades, entre os seus estados e no Brasil como um todo, formem juntos aí essa grande rede de cooperativas financeiras que é o Sicoob. Conferindo um dinamismo às economias locais, né? Eu queria que vocês contassem que tipo de mudança vocês já perceberam nos cooperados, nas comunidades que participaram dos programas, como é que isso aterrissa, na verdade, né? A gente poderia dar vários exemplos, né, tanto na via do impacto social, né, como muito bem relatado aqui pelo Eduardo, pela Heloíse, como também do impacto econômico, né? Nós percebemos na prática, no dia a dia, as cooperativas sendo grandes agentes de impulsionamento econômico. Exemplo, a organização de feiras de agronegócio, parcerias com associações comerciais, onde nós vimos ali a condição dos comércios poderem ali ter acesso a meios de pagamento, como máquinas de cartão, como serviços de cobrança, né? Estamos falando especificamente de boletos, crédito comercial para o impulsionamento das vendas como um todo. Então, a cooperativa ela passa a ser um agente de articulação econômica. Por quê? Porque ela une pessoas em torno de produtos que leva melhores condições para os seus públicos finais, que são os nossos cooperados, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? E aí nós temos aí cooperativas que atuam fortemente em públicos como do agronegócio, como o setor de serviços, na própria pessoa física mesmo, que são, né, assalariados, funcionários públicos, pessoas do dia a dia que estão aí buscando, por meio da cooperação, uma condição financeira melhor. Então, temos essa condição de ter aí a cooperativa como um grande instrumento de orquestração financeira, de melhoria das condições econômicas daquele lugar. E sem esquecer que tudo isso é alinhado, né, a parte de negocial também com o investimento social. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte nesse sentido de, ao mesmo tempo em que há essas oportunidades de negócios, né, mas ao mesmo tempo, como o Emerson trouxe muito bem, o desenvolvimento econômico e sustentável dessas comunidades. Então, a área de investimento social do Sicoob, né, que hoje trabalha através da área de cidadania e sustentabilidade, também tem procurado muito isso. Cada vez mais conversar com as áreas de negócio para entender que tipo de oportunidades essas duas frentes de atuação das cooperativas acabam por gerir a partir do momento que elas conseguem ser alinhadas. Então, a gente tem visto muitas oportunidades, por exemplo, de cooperativas que têm feito parcerias com prefeituras, com escolas, com universidades, justamente nesse sentido, de levar a parte negocial enquanto instituição financeira, mas ao mesmo tempo promover esse desenvolvimento econômico e social que as comunidades tanto precisam, através de programas sociais, através não só da educação financeira, que é o foco da nossa conversa aqui hoje, mas também de uma educação cooperativista, empreendedora, ambiental, para que a gente possa fechar esse ciclo completo aí de desenvolvimento das comunidades, alinhando negócios com o investimento social. E essa proximidade é fundamental.
né? Eu queria perguntar para a Luíse. Luíse, como o Sicoob avalia os resultados dessas ações de educação financeira? Eu queria entender se existem métricas, se existem indicadores, pesquisas que acompanham, que avaliam esse impacto. Se você puder trazer esses insumos para a gente. Claro, existe sim. E muito alinhado, né, com o que o Emerson e o Eduardo trouxeram há pouco, né, sobre a importância de promover o desenvolvimento econômico e social do território em que uma cooperativa está, nós temos métricas e dados nas duas frentes. Do ponto de vista social, eu posso te dizer que apenas em 2024 a gente beneficiou diretamente mais de 1,5 milhão de pessoas por meio de soluções de educação financeira do portfólio do Instituto Sicoob, que são soluções direcionadas para fins sociais, né? Soluções abertas a qualquer pessoa da comunidade, seja ela cooperada do Sicoob ou não. Então, mais de 1.700.000 pessoas beneficiadas diretamente apenas em 2024, e mais de 10 milhões de pessoas alcançadas por esse mesmo tipo de soluções de educação financeira do Instituto Sicoob. Agora, olhando, né, para outra frente, quando a gente pensa em prosperidade do nosso cooperado, desenvolvimento econômico, né, geração de renda ali na comunidade, nós temos dentro da casa todo um mapa né, um painel e um mapa de monitoramento dessas ações de educação financeira com foco em cooperado. Primeiro, para que a gente entenda o melhor momento de oferecer essa solução para o cooperado, né, pensando ali no nosso ponto de contato com o cooperado, em qual momento essa solução vai ser mais efetiva na vida dele. Então, a gente monitora isso. E segundo, para que a gente também entenda o tipo de comportamento desse cooperado. Então, por exemplo, nós temos diversos indicadores dentro da casa, inclusive eu posso citar um deles que está no nosso Pacto Sistêmico de Estratégia, que é o Índice de Cidadania e Sustentabilidade. E a composição desse índice perpassa em mensurar quantos dos nossos cooperados tiveram acesso e concluíram alguma das nossas soluções de educação financeira. E por que concluíram? Porque a gente sabe que, né, a educação financeira ela é um passo para o bom comportamento financeiro. E é esse o objetivo final, né, que a gente tenha cooperados com bom comportamento financeiro, enfim, que possam prosperar também suas finanças. Então, esse indicador, né, ele considera ali dentro da estratégia da organização. Mas alguns insights interessantes para compartilhar aqui é que, ao longo dessa jornada de monitoramento, a gente percebe alguns comportamentos interessantes desse grupo de cooperados que concluíram alguma das nossas soluções de educação financeira. O primeiro é que eles tendem a ter uma inadimplência menor, né, corroborando com o que a literatura já nos traz, que a educação, né, o letramento financeiro, ele contribui para o bom comportamento, né, e o pagamento adimplente é um bom comportamento. Então, esse grupo de cooperados tendem a ter, em média, inadimplência menor se comparado àqueles cooperados que não consumiram nenhuma solução de educação financeira, não concluíram nenhuma solução de educação financeira. Um outro insight interessante é que eles tendem a ter, em média, um montante investido maior. Então, ele tem um perfil de pagamento adimplente, de formação de poupança, e, por fim, um outro terceiro insight é que ele tende a ter o Sicoob como sua principal instituição financeira. Quer dizer que esse cooperado ele não só usa, né, ele não só usa os serviços básicos do Sicoob, como ele também busca por educação financeira, conhecimento financeiro aqui, e usufrui de todo um portfólio que a gente tem para atender. Então, esse monitoramento ele nos permite ter um diagnóstico, né, e direcionar estratégias cada vez mais efetivas para esses objetivos. E um ponto também que gostaria só de destacar para o nosso ouvinte é que esse benefício de mudança de comportamento que hoje nós estamos buscando estimular junto aos nossos cooperados e comunidade, ele é importante para a sociedade brasileira como um todo. Então, imagine você, ouvinte, que é empreendedor, que tem um cliente que tem um comportamento financeiro mais saudável. Isso também vai impactar na redução da inadimplência do seu negócio. Isso vai permitir uma pessoa que tenha condições de consumir mais produtos e serviços. Por quê? Porque ela vai estar financeiramente mais equilibrada. Então, nós não estamos fazendo um movimento apenas para o público Sicoob, nós estamos fazendo um movimento em nível nacional, devolvendo para a sociedade brasileira um comportamento financeiro melhor das pessoas que estão aí, né? Ao final do ano, é muito triste, às vezes, a gente ouvir, né, os programas de rádio, eles fazem aquelas enquetes na rua, e aí o que você vai fazer com o seu 13º salário?
E muitas pessoas vão dizer assim, eu já gastei ele, eu não tenho nem a receber mais, eu já gastei meu 13º. Ou outra vai dizer, eu vou pagar uma conta que está atrasada. Então, imagine se daqui a um tempo, e talvez não tão longe, a gente possa ouvir as pessoas olhando, olha, eu vou poupar uma parte desse recurso porque eu estou preocupado com com a proteção da minha renda no futuro, com a minha aposentadoria. Olha, eu vou completar esse recurso para uma viagem, para a realização de um sonho. Então, estamos buscando, né, muito mais do que ter uma instituição financeira saudável, cooperados saudáveis, mas também uma sociedade brasileira mais saudável financeiramente, reduzindo problemas familiares, que a gente sabe que tem muitos problemas familiares por questão financeira, impactos na redução de divórcios por questões financeiras, impacto até mesmo em situações de saúde mental, porque as pessoas vivem ali aprisionadas nas dívidas. Então, a nossa missão ela é muito maior, né, Eduardo, do que só comercializar produtos, soluções financeiras e também cursos. É realmente investir fortemente na educação e mudança de comportamento da nossa sociedade. É a melhor experiência financeira para o nosso cooperado. É isso mesmo. E como vocês pretendem ampliar essas iniciativas nos próximos anos? A gente está caminhando para o final, então eu queria entender quais são os planos do Sicoob, né, para dar aí uma ainda maior abrangência para essas iniciativas. Perfeito. Bom, o primeiro passo é continuar evoluindo na experiência de aprendizagem de todos os públicos. Talvez algumas pessoas vão dizer assim, eu nunca vou numa instituição financeira para fazer curso. E, de fato, né, você vai buscar conhecimento dentro do dia a dia, dentro das suas possibilidades. E a ideia é a gente diversificar essas estratégias de aprendizagem para alcançar todos os públicos. E aí a gente poderia falar, né, desde o público endividado, aquele cooperado, aquela pessoa que nunca parou para pensar em educação financeira, que é totalmente desinformado do assunto, ou aquelas pessoas que vão dizer, olha, eu não tenho tempo para ficar pensando muito nisso, eu trabalho muito, então trabalhar com planilha, trabalhar com planejamento financeiro, eu não tenho tempo e às vezes a pessoa nem se dedica àquilo, né? Num momento de tanta coisa a ser feita, ou até mesmo aqueles que já estão com suas finanças mais controladas e estão buscando investir seus recursos com mais inteligência. Então, a nossa ideia é continuar diversificando a oferta desses conhecimentos com estratégia de ensino-aprendizagem cada dia melhor, cada dia mais facilitada, e, ao mesmo tempo, criando estímulos para que as pessoas busquem, ao realizar suas movimentações financeiras, seja de pagar e receber, seja fazer um investimento, formar uma poupança, até mesmo buscar soluções de proteção do seu patrimônio, ter essa escolha e aprender cada dia mais fazendo. Então, essa é a nossa grande missão, esse é o nosso grande desejo, que as pessoas tenham educação financeira como algo fluido nas suas vidas, e aí a gente fazer isso de diversas formas aí. É isso. E de forma contextualizada, como você trouxe muito bem, né? O Sicoob gosta de estar presente nas comunidades, né? Presencialmente, como no sentido literal da palavra, né? Como o Emerson trouxe muito bem, de sermos, em muitos casos, a única instituição financeira de uma determinada localidade. E ao mesmo tempo que a gente preza por isso no nosso dia a dia, né? De conversar diretamente com as comunidades, nós também sabemos da responsabilidade que a gente tem com grandes centros e que muitas vezes as pessoas não têm tempo ou não têm o hábito de ir a uma agência, a um ponto de atendimento, mas que conseguem se relacionar através do digital. Então, os produtos educacionais digitais também estão aí nesse sentido, né? Hoje a gente já tem as clínicas financeiras virtuais, que faz com que uma pessoa que queira uma orientação financeira consiga, através da plataforma, encontrar um orientador financeiro e ter ali um momento particular para conversar sobre suas finanças. A gente tem os produtos das plataformas digitais, como são os casos dos cursos, e a ideia é expandir isso cada vez mais também, né? Intensificando, aproveitando desse momento que a gente tem aí das pessoas terem cada vez mais acesso também a essas tecnologias, para levar a educação financeira, como o Emerson trouxe muito bem, de uma maneira contextualizada, que a pessoa também não precise necessariamente participar de um evento presencial ou separar um momento na sua agenda durante a semana para participar, seja de uma palestra ou seja de um evento, mas que ela tenha isso na palma da mão, como a gente já faz hoje pelo aplicativo do Sicoob, eventos online que as cooperativas costumam promover, ou até mesmo essas soluções via plataforma que estão ali à disposição para que uma pessoa possa fazer um curso, enfim, ter acesso à educação financeira de qualquer lugar e a qualquer momento.
Andréia, aproveitando a sua pergunta para comentar com quem está nos ouvindo aí, talvez a pessoa esteja enfrentando alguma dificuldade financeira ou tem um amigo, né, que está enfrentando, às vezes não é com a gente, mas aquela dica que serve para o nosso amigo. Eu escutei há um tempo atrás uma pergunta de um professor de filosofia que me fez pensar bastante. Ele perguntava algo no seguinte: o que te faz ter certeza que você está aqui agora, né? Como nós aqui estamos conversando aqui agora e não sonhando. Isso aqui é real e não é um sonho, eu não estou imaginando. O que nos faz ter essa convicção? E a resposta é a consciência do momento que eu estou vivendo. A educação financeira certamente não é uma bala de prata para todos os problemas sociais, né, e econômicos que a gente vive, mas ela leva, tanto a educação quanto o letramento financeiro especialmente, traz essa consciência para o cidadão, né? Traz essa consciência para a pessoa da sua real situação financeira. E a partir dessa consciência, essa pessoa pode se mover, pode se movimentar, que entra no campo do comportamento. Então, se você está nos ouvindo, né, e está procurando essa faísca para buscar essa consciência, fazer um diagnóstico da sua real situação, tanto para investir, prosperar ainda mais, quanto para sair de uma situação difícil, fica o convite também para conhecer todas as nossas soluções, tanto as que o Emerson comentou, quanto essas que o Eduardo comentou, quanto os compromissos do Sicoob. A política institucional de cidadania financeira do Sicoob, ela é pública, né? Quem está nos ouvindo pode acessar no site sicoob.com.br/cidadania financeira, que é um primeiro passo para essa consciência, a partir desse momento de consciência que a gente possa, né, avançar ainda mais. E a Luíse traz um chamado à ação, justamente para os brasileiros aprimorarem sua relação com o seu próprio dinheiro. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, acho que foi um bate-papo muito interessante sobre esse tema educação financeira que afeta a todos nós de alguma maneira. Então eu queria agradecer e deixar vocês livres para fazerem apontamentos, considerações finais, já dizendo que educação financeira vai muito além de números, né, Luísa? Ela é sobre liberdade, é sobre planejamento e dignidade também. Exatamente. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Reitero o convite para que conheçam as soluções do Sicoob sobre educação financeira, disponíveis para toda a comunidade, né, na nossa página sicoob.com.br/cidadania financeira. E um convite à ação, como você mesmo disse, Andréia, de que possamos dar juntos esse primeiro passo, né, enquanto profissionais, enquanto instituição financeira, enquanto comunidade no geral, um primeiro passo rumo à consciência e que ele seja, né, propulsor de uma mudança significativa a partir de então. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de ter, né, a possibilidade de trazer uma pauta tão relevante para um momento como esse. E espero que seja a primeira oportunidade de muitas, afinal de contas, a educação financeira está na veia do cooperativismo. E sempre com essa mensagem que o Sicoob tem levado para as pessoas que estão acessando as nossas soluções de educação financeira, que é exatamente do alcance de uma espécie de autonomia com relação às suas próprias decisões financeiras. Nós fazemos isso muito no sentido do conceito de cidadania financeira, de que cada um tenha esse poder de decisão nas suas próprias mãos, que tenha uma base de conhecimento para tomar essas decisões de uma maneira autônoma, enfim. Então, a ideia do Sicoob é sempre essa, no sentido de levar essa cidadania financeira da melhor maneira possível para os brasileiros, contribuindo de forma teórica e prática, por que não, para que essas pessoas alcancem a saúde financeira da melhor maneira possível. Maravilha. Eu também gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, Eduardo, Luíse, sempre muito bom estar com vocês. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, que de repente está muito curioso para conhecer um pouco mais do Sicoob, conhecer um pouco mais sobre essas soluções de educação financeira, ou até mesmo se interessou pelos nossos produtos e serviços, você é o nosso convidado muito especial para ir até uma das nossas agências, sentar com os nossos atendentes, com os nossos gerentes, conversar, perguntar. Com certeza esse discurso, tudo isso que a gente falou aqui, é algo também que eles estão recebendo no dia a dia, estão se preparando para entregar a você a melhor solução financeira. Então, junte-se a nós aí, essa grande rede, e busque a prosperidade para você e para o nosso país como um todo. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigada também. Nos vemos no próximo Sustentabilidade na Prática, um videocast apresentado pelo Sicoob. Até lá, até a próxima. Para mais informações sobre educação financeira, acesse sicoob.com.br/sustentabilidade e saiba mais.
e acompanhe a série nas plataformas da CBN.